Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Eric e hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente dos outros. Quem me conhece sabe que a minha grande paixão é ensinar gramática, mas hoje eu decidi falar sobre um assunto que interessa a muitos. Você que quer fazer a prova do Enem e deseja fazer uma boa redação para conseguir uma vaga na universidade que você tanto almeja. Então, separei algumas dicas sobre o assunto e nós vamos tratá-las aqui. Vem comigo. Muito bem. Para começar, vamos falar um pouco sobre esta avaliação. Como que é a redação do Enem? Sabemos que a avaliação do Enem, ela sempre propõe um texto dissertativo argumentativo. O que vem a ser um texto dissertativo argumentativo? É um texto em que um tema nos será dado. Este tema, normalmente, ele envolve um problema social para que, através dos nossos conhecimentos, das nossas reflexões, nós possamos defender um determinado ponto de vista e, ao final, propor soluções que possam ajudar a resolver essa questão, certo? Sabemos também que o texto dissertativo argumentativo ele é dividido em partes. Ele divide-se em introdução, parágrafos de desenvolvimento e em conclusão. Cada parte deste texto tem uma função específica. Na introdução, você vai apresentar o tema, você vai apresentar a ideia, você vai mostrar para o leitor qual é a tese, qual é o seu ponto de vista, e se você quiser, e se possível, você também pode já apresentar quais serão os argumentos que você vai utilizar para defender a ideia sobre aquele determinado assunto, certo? Você só vai apresentar de forma breve. Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai utilizar cada parágrafo, você vai utilizar para trabalhar um dos argumentos que você escolheu. Ao final, na conclusão, você vai reafirmar a ideia que você transmitiu lá no início e vai propor soluções. Esta proposta de solução não pode ser vaga, não pode ser simplesmente dizer que a sociedade precisa cobrar do governo, que o governo precisa ajudar a sociedade. Não, você precisa dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, com quais objetivos. Tem que ser uma proposta detalhada. Neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a primeira parte do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução. A introdução ela é um pedaço muito importante do seu texto, certo? Então eu escrevi um parágrafo sobre um tema que eu escolhi, para que a partir desse parágrafo escrito por mim, nós possamos trabalhar alguns aspectos que eu considero importantes, certo? Então vamos lá. Como tema eu escolhi este daqui, os desafios para superar a corrupção no Brasil. Haja vistas que é um tema fácil, que quase todos ou todos podemos falar sobre isso, temos uma pequena base, ainda que seja pequena, mas temos uma pequena base sobre esse assunto e possamos argumentar, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a redação do Enem ela sempre vai trazer o tema de forma clara e vai trazer textos motivadores para que você leia. Você não pode copiar informações dali, mas que você tenha uma ideia geral do que a prova espera de você, e aí você vai unir todos os seus conhecimentos de mundo, conhecimentos sociais, aquilo que você estudou na escola de história, geografia, sociologia, português, matemática, enfim. Você vai reunir todos os seus conhecimentos, vai confrontar ideias e vai redigir algo sobre aquele assunto, certo? Então, quando você pega o tema, uma dica muito importante é você retirar deste tema quais são as palavras-chave, aquelas palavras que não podem faltar no seu texto. Se você faz isso, você já deixa de correr o risco de fugir do assunto. E fuga do tema pode dar nota 0, certo? Se a fuga for uma fuga muito grande. Então, uma dica é, leia o tema, os desafios para superar a corrupção no Brasil, e veja quais são as palavras que no seu texto não pode faltar. Nós sabemos aqui que a principal delas é corrupção, certo? É o meu tema geral. Esta corrupção é específica do Brasil, que eu vou falar no meu texto, e nós precisamos superá-la. Então, como que eu posso utilizar isso daqui? Dentro da minha introdução, eu vou deixar claro para o meu leitor que estarei falando sobre corrupção, que esta corrupção é no Brasil. Posso já apresentar quais são os argumentos, quais são os tópicos que eu vou falar a respeito deste assunto. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou trabalhar esses aspectos que eu quero debater. E no último, eu vou reafirmar minha ideia e vou propor uma solução, certo? Feita esta parte de compreender o tema, de ler os textos motivadores, de separar quais são as palavras-chave, nós vamos começar a escrever o nosso texto.
antes de escrever, o ideal é que você faça algo conhecido como brainstorming, que é a chuva de ideias, a tempestade de ideias. Você vai escrever em um papel que você tem, você vai organizar todas as ideias, todas as visões que você tem sobre aquele assunto e depois você vai fazer uma peneira. Disso daqui, qual é a visão que eu quero ter, o que eu vou utilizar, qual é a linha de raciocínio que eu vou seguir para fazer um texto que seja coeso e seja coerente, certo? Então, primeira informação. Todos nós sabemos que dentro do texto dissertativo argumentativo, eu tenho 3 partes fundamentais, como eu já disse lá no início: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando nós fazemos um texto e ele segue essa ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão, nós estamos cuidando para que o nosso texto ele seja um texto coerente, seja um texto coeso, que as ideias não fiquem soltas, não fiquem perdidas. Isso quase todos nós sabemos, mas muito de nós, muitas vezes, deixamos de refletir que dentro de um parágrafo eu também tenho essas 3 partes. Não é só a visão macroestrutural do texto, que é a visão maior. Quando eu pego os aspectos microestruturais, que eu vou trabalhar o parágrafo, vou trabalhar os períodos, eu vou perceber que dentro do parágrafo eu também preciso ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A pessoa que for ler meu parágrafo, na introdução do parágrafo, ela precisa entender, compreender sobre o que eu vou falar. No desenvolvimento do parágrafo, eu vou detalhar aquele assunto do parágrafo. E na conclusão eu preciso fechar. Não pode ficar algo solto, certo? Então eu tentei ilustrar aqui de uma forma clara e que acredito eu que possa ajudá-los, certo? Então eu vou ler todo o parágrafo que eu escrevi e depois eu vou voltar dando orientações, dando dicas, correto? Pois muito bem. Os desafios para superar a corrupção no Brasil. No cinema, o filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, lançado em 2010, fez sucesso no Brasil por abordar em seu enredo a corrupção decorrente da aliança entre políticos e milícias. Tal problema, no entanto, não se restringe à ficção. Sabe-se que a corrupção, em seus diversos níveis e modalidades, é um mal que assola a sociedade brasileira, gerando grandes problemas. Ademais, para melhor análise da questão, é fundamental considerar a aceitação de pequenas corrupções em detrimento aos princípios éticos, bem como o recorrente desvio de verbas públicas e a lavagem de dinheiro. Perceba que esta é uma introdução. Quando você lê essa introdução, de cara você já sabe qual é o tema e você sabe mais ou menos sobre o que nós vamos falar no decorrer deste texto. Então, uma primeira dica é: observe que dentro desse parágrafo eu utilizei vários períodos. O que vem a ser um período? O período ele é uma frase, digamos assim, é uma frase que começa com letra maiúscula e ela vai terminar no ponto final. É a organização das minhas ideias dentro do meu parágrafo. Então, dentro do parágrafo, o ideal é que você construa alguns períodos. No mínimo 3 períodos é o ideal, já que nós temos a ideia de que dentro do parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Posso ter mais? Pode. O ideal é que você não faça menos de 3 períodos. Muitas pessoas, às vezes, escrevem um parágrafo lá do início até o fim, utilizando apenas um período. Isso vai fazer, possivelmente, com que o seu texto fique um pouco incoerente, que as ideias não fiquem tão claras, certo? Pode ter algum problema de coesão aí. Então, se você organiza o seu texto, a primeira dica é essa. Se você organiza o seu parágrafo em períodos, a chance do seu texto ficar incoerente já diminui um pouco, certo? Porque a ideia é você seguir uma linha de raciocínio. Se você faz isso, dá certo. Então, vamos ver aqui o primeiro período do texto. Então, eu acabei de dizer que o período ele começa com letra maiúscula, vou colocar aqui, e ele vai até o ponto final. No caso desta parte do meu texto, eu tenho aqui, ó. Esta primeira parte seria o quê? A introdução do meu parágrafo de introdução. Nesta parte, é preciso ficar claro sobre o que eu vou falar. Eu escolhi aqui começar o meu texto. Existem diversas formas de você fazer a introdução do seu texto, certo? Eu escolhi aqui usar um conhecimento cultural, utilizar o aspecto sociocultural. Então eu utilizei aqui a obra, o filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro.
essa obra pode ser qualquer obra? Não, você precisa escolher uma obra, se você quiser fazer com obra, porque você pode usar dado histórico, você pode fazer uma pergunta, você pode comparar ideias. Existem inúmeras formas de você começar a sua redação. Eu escolhi começar dessa forma porque eu gosto, eu acho interessante, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui algo do conhecimento sociocultural, que é o filme. Então, eu utilizei aqui o filme. Citei este filme quando eu disse, no cinema, o filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, lançado em 2010, fez sucesso no Brasil. Veja que é importantíssimo citar. Lembra da palavra-chave? Já coloquei aqui uma delas, Brasil. Os textos do Enem normalmente são sobre problemas voltados para a nossa nação. Problemas da nossa nação. Então, lançado em 2010, fez sucesso no Brasil por abordar em seu enredo a corrupção. Veja que eu já tenho outra palavra-chave e já deixei claro na introdução do meu parágrafo de introdução para o leitor qual é o tema que eu vou trabalhar. Então, abordar em seu enredo a corrupção decorrente da aliança entre políticos e milícias. Beleza, terminei a minha primeira parte. Está vendo que a ideia foi clara? Não ficou confuso. Eu escolhi utilizar aqui algo do repertório sociocultural, apresentei o meu tema associando a uma obra, certo? Um filme, e depois disso não basta eu citar, porque eu não posso simplesmente pegar uma informação porque eu achei interessante, porque eu achei bonita, enfim, e simplesmente jogar. Eu preciso fazer um link, eu preciso explicá-la. Então, depois que você faz a sua introdução, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o detalhamento sobre isso. Então, eu citei aqui um filme, eu vou detalhar. Então, eu disse o seguinte, tal problema, qual o problema? O problema da corrupção. Veja que eu já estou trabalhando aqui a questão da coesão. O meu texto, para ser coeso, ele tem que ter uma ligação legal entre as palavras, entre os parágrafos. As ideias têm que estar organizadas ali, ligadas. Que tipo de conectivo eu vou utilizar? Eu vou evitar repetir palavras. É claro que dentro desse texto a palavra corrupção vai aparecer algumas vezes, mas eu vou utilizar sinônimos, eu vou utilizar várias estratégias para poder não repetir essa palavra tantas vezes. Então aqui, quando eu falo tal problema, eu já evitei de repetir corrupção, porque eu poderia escrever a corrupção, no entanto, não se restringe à ficção, mas eu coloquei tal problema. Então aqui eu já estou trabalhando o que? A coesão do meu texto. Tal problema, no entanto, não se restringe à ficção. Peguei aqui o meu segundo período. Essa parte do segundo período, o que eu fiz? Eu apresentei a obra e aqui eu peguei essa ideia e eu vou começar a problematizar daqui a pouco. Então eu disse que esse problema, citei o filme, eu expliquei o que falava no filme, então eu detalhei, e aqui eu problematizei. Eu disse que isso não é característica só da ficção, que está só nos filmes. Isso também vai estar, eu vou dizer que isso também vai estar na nossa sociedade. Então, tal problema, no entanto, não se restringe à ficção. Veja que eu já utilizei também aqui um conectivo. É legal quando o leitor pegar o seu texto, que os conectivos estejam nos lugares corretos, que você preste atenção ao sentido desses conectivos. Por exemplo, aqui eu peguei o no entanto, que dá uma ideia de adversidade. Eu estou confrontando ideias, eu estou dizendo que este não é um problema só lá da ficção, ele também tem na nossa sociedade. E aí, depois que eu disse, tal problema, no entanto, não se restringe à ficção, eu continuei. Sabe-se que a corrupção, em seus diversos níveis e modalidades, é o mal que assola a sociedade brasileira, gerando grandes problemas. Esta parte aqui, atenção nela. Só recapitulando, nós citamos uma obra, nós detalhamos essa obra, depois nós problematizamos a obra, e agora é algo que não pode faltar dentro da sua introdução de forma alguma, que é a sua tese. O que eu vou falar a respeito daquilo? Então, dentro da tese eu disse, sabe-se que a corrupção, e aí eu coloquei um termo explicativo aqui, em seus diversos níveis e modalidades. Por que diversos níveis? Porque nós sabemos que existem pequenas corrupções e existem grandes corrupções, mas nós não podemos esquecer que todas elas são formas de corrupção. Logo, todas elas estão erradas, certo? Então,
a corrupção em seus diversos níveis e modalidades é um mal que assola a sociedade brasileira, gerando grandes problemas. Ou seja, eu disse que essa corrupção existe na nossa sociedade, que ela existe em diferentes níveis, que existem diversos tipos de corrupção e que essas corrupções, sejam elas de quaisquer níveis ou modalidades que sejam, elas geram problemas, elas acarretam problemas para nós. Então, esta é a ideia que eu vou defender no meu texto. Esta é a minha tese. Ela ficou clara aqui? Sim. Veja que ela está em um período. Está vendo quando você faz período por período, você vai conseguindo manter essa ideia de lógica? E aí, depois que eu apresentei a minha tese, eu preciso finalizar. Então, aqui eu tive introdução, desenvolvimento, e agora eu vou ter a conclusão do meu parágrafo. Dentro desta conclusão, eu escolhi já apresentar o problema, mas você pode também fechar a ideia, você pode apresentar encaminhamentos argumentativos, que são termos que eu vou escolher para deixar claro para o leitor que logo em seguida eu vou apresentar os argumentos. Por isso, encaminhamentos. Eu vou encaminhar o leitor para o próximo parágrafo, que vai onde entrarão os argumentos, certo? Então, aqui nesta parte eu disse, ademais, aí eu já utilizei outro conectivo. Olha aqui, ó, lá no início eu usei um adjunto adverbial, de lugar, no cinema. Aqui eu usei no entanto. Aqui eu usei um termo para evitar repetir palavras. E aqui eu usei um conectivo, que é um conectivo característico de conclusão também, certo? Ele acrescenta uma ideia, então eu coloquei. Ademais, para melhor análise da questão, qual questão? Do assunto, da ideia que eu estou falando sobre a corrupção, é fundamental considerar, e aí eu coloquei os dois argumentos que eu vou trabalhar. Quais são as duas coisas que são importantes quando eu vou trabalhar este assunto? Então, é fundamental considerar a aceitação de pequenas corrupções em detrimento aos princípios éticos, ou seja, no próximo parágrafo eu vou falar sobre isso, sobre o fato de que muitos de nós condenamos as grandes corrupções, só que alguns acabam aceitando ou fazendo vista grossa as pequenas corrupções e acabam praticando esses pequenos delitos, essas pequenas corrupções no dia a dia, e nós julgamos o outro, mas nos esquecemos de que nós também estamos tendo atitudes erradas que são contrárias aos princípios éticos. Hoje falamos muito sobre ética. Nós temos muitos discursos que defendem a ética, os bons costumes, só que o nosso discurso precisa estar aliado à prática. Então, o primeiro argumento vai ser esse. Essa aceitação, essa vista grossa às pequenas corrupções em detrimento da ética, que a gente tanto cobra, mas que às vezes, na hora de cumprir, nós deixamos a desejar. Certo? Este é o primeiro argumento. Aí eu utilizo agora outro conectivo que dá uma ideia de adição, né? Bem como o recorrente desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Ou seja, lá no início eu tinha dito que a corrupção ela existe em diferentes níveis e modalidades. E aqui nos argumentos eu vou estar trabalhando isso, porque eu estou falando que existem pequenas corrupções, mas logo em seguida, quando eu for falar de desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro, aí eu já estou falando de grandes corrupções. Então, existe coerência no que eu falei. Certo? Então, vou falar sobre essa questão, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro, que já tem uma escala muito maior, que existe uma visibilidade maior em relação à crítica sobre isso, certo? Então, eu vou trabalhar os dois aspectos e perceba que eu comecei. Teve uma lógica também, uma sequência lógica. Primeiro as pequenas corrupções, depois as corrupções maiores, certo? Então, aqui, quando eu fosse dar sequência a este texto, eu utilizar um parágrafo para falar da aceitação das pequenas corrupções em detrimento aos princípios éticos, e no outro parágrafo de desenvolvimento eu ia falar sobre a questão do desvio de verbas públicas, da lavagem de dinheiro, certo? E aí eu utilizar informações para discorrer sobre isso. Eu poderia, se eu tivesse dados para inserir, para comprovar as ideias, eu utilizaria ali dentro do desenvolvimento. E quando eu chegasse na conclusão, eu ia reafirmar tudo isso e propor soluções. O que pode ser feito para combater essa questão das pequenas corrupções, das grandes corrupções, para que a ética possa estar mais presente e que, através dos nossos princípios éticos, nós consigamos
vencer ou pelo menos minimizar o problema da corrupção, a fim de superá-la. Então, dentro desse parágrafo, dentro do texto, eu vou ter trabalhado todas essas questões, certo? Então, estruturalmente falando, estas são as dicas do parágrafo de introdução. Ainda assim, vou falar sobre alguns aspectos gramaticais que não podem faltar aqui. Eu comecei aqui o meu texto com um adjunto adverbial de lugar, no cinema. Como que eu sei o que é um adjunto adverbial de lugar? É uma expressão que ela exprime determinada circunstância, pelo adjunto adverbial. Pelo fato de ele ser de lugar, então, eu vou ter aqui a resposta à pergunta onde. Onde que acontece? No cinema. Toda vez que eu começar o meu texto com uma oração que dê ideia, uma circunstância adverbial ou um adjunto adverbial, eu preciso usar uma vírgula. É por isso que eu tenho aqui, ó, no cinema, vírgula, porque eu utilizei um adjunto adverbial. O filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, vírgula, porque eu vou lançar aqui uma explicação. Por que eu utilizei essa vírgula aqui? Porque eu vou explicar. Este filme ele foi lançado em 2010. Eu expliquei o termo anterior. Isso aqui é um aposto explicativo. E o aposto ele deve vir separado entre vírgulas. Tá? Ele pode também ser separado pelo hífen? Pode. Né? Os tracinhos? Pode, mas aqui eu utilizei a vírgula. Eu não posso separar sujeito do verbo por vírgula. Mas, se eu tiver um adjunto adverbial, aí eu vou, no meio, aí eu vou colocar duas vírgulas para separar, certo? Então, o filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, lançado em 2010, fez sucesso no Brasil por abordar. Quem aborda, aborda algo. Este verbo é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de complemento. Eu não posso também separar o meu verbo do meu complemento por vírgulas. Mas, se eu tiver aqui uma quebra da ordem direta, a ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo, complemento. Se eu quebro esta ideia, então, essa ordem, aí eu vou utilizar a vírgula, porque eu vou falar assim, ó, fez sucesso no Brasil por abordar. O que eu abordei? A corrupção. Só que eu quebrei a ordem direta e coloquei aqui, ó, um adjunto adverbial de lugar de novo. Onde que eu abordei? Em seu enredo. E nós vemos que se eu tiver adjunto adverbial, eu vou separá-lo por vírgulas, correto? Então, abordar em seu enredo a corrupção decorrente da aliança entre políticos e milícias. Tal problema, já falei, né, que essa expressão ela serve para retomar o termo corrupção a fim de não repeti-la. No entanto, aqui, ó, tenho aqui um conectivo, no entanto, normalmente ele também vem entre vírgulas, não se restringe à ficção. Ponto. Sabe-se que a corrupção, e aqui, ó, eu utilizei o hífen para poder separar. A corrupção, aí eu vou fazer eu vou trazer uma informação a mais sobre essa corrupção. Eu vou trazer uma explicação. A corrupção em seus diversos níveis e modalidades, então eu separei com hífen para fazer uma pequena pausa para eu inserir uma ideia. É um mal que assola a sociedade brasileira, gerando grandes problemas. Ademais, vírgula, depois conectivo utiliza uma vírgula, utilizei a vírgula. Para melhor análise da questão, é fundamental considerar a aceitação de pequenas corrupções em detrimento aos princípios éticos, vírgula, antes do conectivo, bem como o reconhecimento de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Bom, pessoal, então essas foram as dicas. Espero tê-los ajudado. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, que vocês possam utilizar essas dicas, essas ideias, para que vocês possam fazer um bom texto e atingir os objetivos de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.